estão buscando em cisternas rachadas. Estão buscando alimentação, vigor, renovação espiritual em coisas, em locais que não vai poder dar isso para ele. Estão buscando em cisternas rachadas. Nós temos visto que a igreja evangélica, ela tem crescido exponencialmente, mas é uma igreja fraca. É uma igreja que não muda a sociedade ao seu redor. É uma igreja que não impacta a sociedade. Por que, queridos, que isso está acontecendo? Qual é o impacto que você causa lá no seu ambiente de trabalho? Qual é o impacto que você, como crente, impacta lá na sua faculdade, na sua escola? O que as pessoas veem em você que atrai elas para o Evangelho, que atrai elas para Cristo, que dá vontade de viver a vida e ser do jeito que você é? Então, muitas vezes nós não temos visto o Evangelho forte, exatamente porque os crentes estão fracos, estão vazios na presença do Senhor. Amém? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 44. Isaías capítulo 44. É uma promessa gloriosa de Deus, porque nunca nós precisamos tanto, nunca foi tão absolutamente preciso, essencial, indispensável, necessário isso para a igreja, o que eu vou falar aqui agora. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos desesperadamente de um derramar do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Amém, irmãos? De nós sermos revestidos do Espírito Santo. A única solução para essa sequidão, para a frieza, para a monidão, para o desânimo, para o desalento, para a vazieza que nós estamos vivendo, é nós nos enchermos de novo com o Espírito Santo. É ir nós para o quarto, para o lugar secreto de oração e buscar na palavra, buscar de joelhos a presença santa e gloriosa de Deus. Foi isso que aconteceu lá no livro de Atos, capítulo 2, quando houve o derramamento do Espírito Santo na igreja, e a gente vai ver ali que não apenas aquelas 120 pessoas foram impactadas, transformadas, mudadas, de pessoas que eram temerosas, medrosas, que corriam por causa das lutas, se tornaram verdadeiros heróis do Senhor, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, cheios da unção do Senhor. E Isaías 44 nos promete exatamente isso, a partir do verso 3. Olha o que diz aí o verso 3 de Isaías 44: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, sobre a tua descendência, sobre os teus filhos, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros de água. E este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará pelo nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém, queridos? É essa a promessa vigente, esta é a promessa poderosa, esta é a promessa contemporânea, esta é a promessa atual para a minha vida e para a sua vida, que o Senhor deseja derramar água sobre o sedento e deseja derramar o Espírito Santo sobre a vida daqueles que estão se sentindo enfraquecidos, sem ânimo, sem vigor, sem graça, sem forças para fazer a obra de Deus, sem forças para louvar e engrandecer o nome do Senhor, sem forças para proclamar o Evangelho com ousadia, sem força para testificar daquilo que o Senhor já tem feito na sua vida. O Senhor promete para a sua igreja hoje que Ele quer e Ele deseja derramar do seu Espírito Santo. Como Abacuque, irmãos, ele sentiu esse peso no coração dele. Abacuque, ele fala que ele viu o desalento que estava no meio do povo de Israel, o desânimo, a frieza, a tristeza.
E ele falou, ele clamou a Deus com toda a força da sua alma. Ele disse lá em Abacuque 3: ouvi, Senhor, a tua palavra. Primeira coisa, o meio que Deus vai usar para reavivar, te fortalecer, te animar, é a palavra de Deus. Não tem outro alimento. Quando a gente falava em cisternas rasas, não adianta você ouvir palavra de coach, não adianta você ler livro secular, não adianta você ler livro de autoajuda, não adianta você ouvir palestra motivacional. A única coisa que vai te dar renovação e vigor espiritual é a palavra viva e poderosa de Deus. Jesus falou o seguinte: a palavra que eu vos falo é espírito e é vida. Vocês estão entendendo isso? Quando você começa a ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, ela vai se tornar na sua vida espírito e vida. Espírito e vida. Então não tem justificativa, irmãos, para nós dizermos que nós não podemos nos animar no Senhor, porque Ele nos dá as ferramentas para nós nos animar nele. É na palavra dele. É na palavra dele. Lá em João 7,38, ele fala: aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E o que quer dizer isso, irmãos? Rios de água viva fluirão do meu interior. Quer dizer que quando nós recebemos a Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, nós recebemos a graça de sermos cheios do Espírito Santo. Nós temos que transbordar. Nós temos que passar para outras pessoas essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E Abacuque falou: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida, e na tua ira te lembra da tua misericórdia. Então o pastor Braga, ele fez uma convocação ali no domingo, chamando todos aqueles. Não foi uma palavra de ordenança, não foi uma palavra de ordem, mas foi um chamamento para nós nos despertarmos na presença de Deus, para nós nos erguermos na presença do Senhor. E através da palavra, e através de uma vida de oração, e através de você tirar tempo para estar no seu lugar secreto com Deus, para você estar na igreja, porque aqui na igreja, irmãos, é o lugar da bênção. Nós temos que amar a igreja do Senhor. É o que diz lá o Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. Então são um roteiro que Deus coloca na nossa vida, para nós alcançarmos a vitória nele. É a leitura, a meditação diária na palavra de Deus, a obediência e a aplicação e a prática da palavra de Deus em todas as nossas circunstâncias. É o nosso lugar secreto de oração. É estar na casa do Senhor, clamando a Ele, buscando a Ele, porque aqui é você renovado, aqui você é revigorado, aqui é o lugar da bênção, aqui é um lugar onde você é alimentado, aqui é o lugar onde você é renovado. Porque a primeira tendência do crente, quando ele está desanimado, quando ele está querendo ficar frio, quando ele está querendo ficar morto, ele fala: eu vou parar de ir na igreja. E é a pior decisão que o crente, quando está nesse estado, ele toma, é parar de vir na igreja. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, aqui é o lugar do conserto, aqui é o lugar da renovação espiritual. Então, irmão, nós somos privilegiados de estar aqui na casa do Senhor. Mas infelizmente muitos têm abandonado Deus e a sua palavra, que é o verdadeiro manancial de águas vivas. Muitos têm deixado de buscar a unção de Deus por uma ortodoxia, por um formalismo. Vem na igreja por vir, vem na igreja por costume, vem na igreja para o pastor me ver, vem na igreja para me bater um ponto, vem na igreja para ninguém ficar pegando no meu pé porque eu não vou na igreja. Mas essa não pode ser a verdadeira motivação de você estar na casa do Senhor, porque aqui é um lugar de quê? De adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então, irmãos, muitas vezes nós não compreendemos porque nós estamos desanimados, mas é fácil nós o entendermos, é quando nós nos afastamos destas coisas.
Primeiro, nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da oração, nos afastamos da igreja. Não tem como o crente querer ser vigoroso, se revigorar, se ele não praticar essas coisas que eu estou falando aqui, em nome de Jesus. Mas eu creio que uma coisa nova da parte de Deus está vindo para nossas vidas. Uma coisa eu tenho certeza, que o avivamento virá. Uma coisa eu tenho certeza, que o avivamento virá sobre a igreja do Senhor, que é promessa de Deus, que é desejo de Deus, que Ele quer derramar poder de Deus sobre nossas vidas. A questão é, como é que eu vou me posicionar diante deste avivamento? Como vai ser a minha reação? Qual vai ser a minha resposta ao mover de Deus? Não sou eu que produzo o avivamento. Não é a igreja que promove o avivamento. Não é o meu querer que promove o avivamento. É Deus. Tudo vem dele. É por ele e através dele que ele quer promover o avivamento na minha e na sua vida. Então, a despeito, irmão, das crises que nós estamos passando, eu já posso ouvir o ruído de chuva na presença do Senhor. Se nós buscarmos a presença de Deus, nós vamos começar a entender o mover de Deus, o chamamento de Deus, a graça de Deus, porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É para nós ficarmos pior do que nós éramos antes? Nunca. É para nós melhorarmos na presença do Senhor. É para nós nos enchermos da graça dele. Eu já posso, irmãos, vislumbrar no horizonte uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer sobre nós. O Senhor deseja, mas sobre quem o Senhor vai derramar isso aqui? Vai derramar essa água. Primeiro ele fala aqui: eu derramarei água sobre o... Quem aí que fala, irmãos? Sobre quem que ele vai derramar? Sobre o sedento. Ele só vai derramar a sua glória, a sua graça, naquele que tem sede, naquele que tem desejo, naquele que suspira pelas águas de Deus. Se a novela tem te alimentado, se o filme tem te alimentado, se as diversões mundanas têm te alimentado, se os prazeres da vida têm te alimentado, se o dinheiro tem te alimentado, por que você vai estar sedento pelas coisas de Deus? O grande problema nosso, irmãos, é que muitas vezes nós somos muito satisfeitos. Estamos satisfeitos com a nossa vida, satisfeitos com o nosso casamento, satisfeitos com o nosso salário, satisfeitos com o nosso carro, e nós achamos que isso aí já nos basta. Mas nós temos que ter sede pela presença de Deus. O Salmo diz que assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Não adianta, irmão, nós queremos avivamento, despertamento, mover de Deus, milagre, agir de Deus nas nossas vidas, enquanto nós estamos satisfeitos. Quem já sentiu sede sem ter a oportunidade de beber água aqui alguma vez? Sentiu sede, mas não tinha como beber água nem matar a sua sede. Talvez todos nós em algum momento já passamos por isso, e nós entendemos que a sede é algo diferente. Nada satisfaz o físico, a nossa goela fica seca, a nossa boca fica seca, e nada vai matar a nossa sede a não ser a água, a não ser um líquido. Os mais antigos lembram daquela propaganda daquele refrigerante Tim. Quem lembra? Quem lembra do refrigerante Tim? Que a pessoa estava lá no deserto morrendo de sede e pegava um monte de amendoim salgado e enchia a boca e fazia assim: eu vou provocar mais ainda a minha sede. Aí bebia o refrigerante, né? Os mais antigos lembram dessa propaganda do Tim. Mas a sede tem que ser assim, irmãos. A única coisa que satisfaz o nosso físico quando nós estamos com sede é a água. A única coisa que vai satisfazer a sua alma, o seu espírito, o seu coração, a única coisa que vai preencher o vazio espiritual que você está vivendo se chama Espírito Santo de Deus.
Você pode buscar solução em todas as outras coisas, mas a única coisa que vai satisfazer a sua alma, o vazio, a sede espiritual que você está vivendo, é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Elias foi um homem de Deus, ele orou, e durante 3 anos e meio parou de chover sobre a nação de Israel. E o rei estava desesperado, os líderes estavam desesperados, as viúvas estavam desesperadas, os jovens estavam desesperados. Mas naquele homem estava a solução, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem cheio de fé, ele era um homem cheio de graça. E ele clamou a Deus e a chuva desceu sobre aquela nação. Então, irmão, nós como homens de Deus e mulheres de Deus, nós temos que clamar a Deus e pedir: Senhor, manda a chuva sobre a tua igreja. Manda poder de Deus sobre a tua igreja. Nós não podemos ficar acomodados, satisfeitos com a atual conjuntura da igreja. Primeiro local, depois na igreja aqui na nossa cidade, depois a igreja no nosso país. A igreja do Senhor precisa de um reavivamento, precisa de um derramamento do Espírito Santo de Deus. Abre comigo aí no livro de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. No versículo 4, a palavra de Deus diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então é a promessa de Deus para nós, irmãos, era a promessa de Jesus para a igreja. E o que eles fizeram? Aí continua aqui, no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não tem como você ser uma testemunha fiel do Senhor, sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. A única maneira de você testificar com poder, com graça, para o seu familiar que não é crente, para o seu vizinho, para o seu parente, é você sendo cheio do Espírito Santo do Senhor. E o que eles fizeram aí no verso 14? Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles entenderam que a única maneira deles reverter aquele quadro, que eles estavam escondidos, com medo, preocupados, angustiados, era se eles perseverassem em oração na presença do Senhor. E aí em Atos capítulo 2, no capítulo 2, no verso 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, unanimemente, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, sem divisão, sem dissensão, sem um querer puxar o tapete do outro, sem disputa interna, sem disputa política eclesiástica. Estavam concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E a gente vai continuar lendo aí, a gente vai ver que naquilo lá houve um barulhão, houve um estrondo. E as pessoas que estavam próximos ali naquele lugar, de várias partes do mundo, Medo, Persas, de vários lugares do mundo, de Roma, os romanos, os judeus, ouviram aquele barulho e correram para lá para ver o que estava acontecendo. E viram aquelas pessoas falando e glorificando o nome do Senhor, testificando das maravilhas e da glória de Deus em outra língua. Eles sabiam que aquelas pessoas eram galileias, que não tinha como eles saberem aquelas línguas diferentes. E aquelas pessoas estavam testificando poderosamente, com unção, com poder, com graça das maravilhas do Senhor. Aí uns mais incrédulos, estão cheios de mosto, estão cheios de vinho novo. Quando Pedro
O mesmo Pedro que poucos dias atrás, poucas semanas atrás, havia negado Jesus covardemente. Havia negado Jesus covardemente, se escondido. Eu não conheço ele. Esse mesmo Pedro, ele obedeceu a palavra e junto com aqueles 120 ficaram reunidos no cenáculo, buscando a Deus, perseverando em oração. Esse mesmo Pedro foi batizado com o Espírito Santo. E olha só o que Pedro fala aqui no verso 16. Ele fala com muito poder e ousadia. Ele levantou no meio de todo mundo e ele fala assim, mas isso que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E eu quero profetizar na sua vida nesta noite, e na minha vida, que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus não depende das suas emoções para ele operar. O Espírito Santo não depende de você concordar ou não com aquilo que eu estou falando. O Espírito Santo não depende de você se achar merecedor ou não de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não olha para a sua aparência, não olha para a sua cultura, não olha para o seu intelecto. O Espírito Santo, irmãos, não está preocupado com a sua vida que você está levando até agora. Ele está preocupado em te encher com o poder e com a graça dele nesta noite. Amém, irmãos? E você recebe pela fé. Você recebe essa graça se você abrir o seu coração. Você recebe essa graça e fala assim, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque é promessa tua para a tua igreja, é promessa tua para a minha igreja. E eu sou a igreja do Senhor. Eu sou escolhido do Senhor. Eu sou comprado, lavado e remido com o sangue de Jesus. Essa promessa diz ao meu respeito. Essa promessa é para a minha vida, é para minha esposa, é para os meus filhos, é para a minha casa. E irmãos, eu tenho clamado dia e noite, Senhor, opera um avivamento dentro da minha casa. Opera um avivamento na vida da minha esposa. Opera um avivamento na vida dos meus filhos. Por quê, irmãos? Porque eu sei, eu entendo, eu percebi que a única solução para a minha vida, para todos os meus problemas, para todas as minhas circunstâncias, é eu ser cheio do Espírito Santo de Deus. É eu ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É eu andar em obediência à palavra de Deus. É eu viver uma vida de santidade. É eu viver uma vida consagrada. É eu viver uma vida separada. É eu me tornar um vaso na presença do Senhor. Está com problema financeiro? Está com problema no casamento? Está com problema com os filhos? Está com problema financeiro? Está com problema no trabalho? O Espírito Santo te direciona, te dá graça, te reveste de poder e traz solução para o seu problema. É só você se apropriar disso pela fé, se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque é a promessa de Deus para nós, queridos. No verso 39, Pedro, com toda a ousadia, fala assim, olha que fala no verso 39, do capítulo 2 de Atos. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, aos que estão longe, e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados de bom grado, com alegria, satisfeitos, alegres, não é murcho não é desanimado, não é borocochô não, de bom grado. Sabe quantas pessoas, irmãos, receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, porque um homem que há poucos dias atrás se acovardou, um homem que passou 3 anos com Jesus, era Pedro, Tiago e João. Todo lugar que Pedro viu os milagres, ele estava lá junto com Jesus. E Jesus falou para ele, Pedro, o diabo tem te pedido para se andar com você. Mas eu roguei por você.
E a oração de Jesus na vida de Pedro fez efeito, porque o mesmo Pedro é o que está testificando isso aqui, com poder, com unção e com autoridade. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Mas nós temos que ter sede, nós temos que ter anseio, nós temos que querer, nós temos que desejar, nós temos que ansiar. Algo novo só vai acontecer no meio da igreja quando Deus mandar chuva de poder, chuva seródia, chuva de unção, a chuva do Espírito Santo sobre nossas vidas. O avivamento da oração, o desejo de buscar a Deus tem que acontecer no meio da igreja. Vocês já observaram qual é você conhece o poder de uma igreja pelo tamanho da sua reunião de oração. Quantas pessoas vêm na consagração? Quantas pessoas vêm quando o pastor e os irmãos chamam para reunir, para orar, para vigília, para buscar a face do Senhor? É assim se a gente conhece, a igreja está indo no caminho certo ou não. A igreja pode ser a mais bela por fora, a mais bonita, a mais organizada, mas se ela não tiver unção, não tiver a presença de Deus, não adianta nada. Nós precisamos disso, irmãos. Mas eu creio que Deus vai trazer um avivamento de santidade sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, sobre nossas filhas. Deus vai levantar filhos santos, filhos cheios do Espírito Santo. Vai levantar jovens recatadas, meninas recatadas, modestas, pedras angulares, colunas dentro da igreja. Deus quer derramar o poder dele sobre crianças, sobre jovens, sobre adolescentes, sobre obreiros, sobre diáconos, sobre pastor, sobre líderes. Todos nós precisamos do poder de Deus. E Deus quer derramar o poder dele nas nossas vidas. Esta é uma promessa segura, é uma promessa clara, é uma promessa inconfundível. Mas só vai haver isso se nós clamarmos, buscarmos, desejarmos, ansiarmos pela presença de Deus. Amém, irmãos? Deus quer colocar esse desejo nos nossos corações. É Ele que opera em nós tanto querer como efetuar. A promessa de Deus é uma promessa abundante. Aí no texto que nós lemos lá em Isaías 44, fala que Ele vai derramar gotas de poder, pinguinhos de poder nas nossas vidas, é isso? Não, Ele vai derramar torrentes de poder. É chuva abundante, é chuva de poder, é chuva de graça e é chuva de unção. Ele não nos dá o Espírito Santo por medida, mas Ele quer nos dar abundantemente. Em todas as áreas da nossa vida, o Espírito Santo quer operar. Em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele quer operar. Ele não dá pequenas porções do Espírito Santo, mas Ele quer mandar poder de Deus, chuva de bênção, chuva copiosa do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre as nossas vidas. É chuva maiúscula, é chuva superlativa, é chuva abundante nas nossas vidas. Então, irmãos, o Espírito Santo quer ser derramado sobre nós. A igreja não pode se contentar com pouco. A igreja não pode se contentar com o desânimo, com a frieza, com o desalento, com a desistência. Não pode olhar para trás. Nós não podemos, irmão, nós chegamos num ponto da nossa caminhada que nós não podemos olhar mais para trás. Nós cantamos hoje aqui: vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é o céu. O meu alvo é agradar a Deus. O meu alvo é estar com as minhas vestiduras limpas com o sangue do Cordeiro, para quando eu ouvir o soar da trombeta de Deus, eu subir com o Senhor nos ares. Nada pode me separar do amor de Deus. Não é luta, não é problema, não é espada, não é fome, não é dificuldade, não é perseguição no trabalho, não é precisão de dinheiro. Nada pode me separar do amor de Deus, amém, irmãos? É a promessa de Deus para nós nesses últimos dias. Ele pode levantar e trazer vida a qualquer vale de ossos secos que possa haver na sua vida. E Ele me manda nesta noite profetizar sobre todo o vale de ossos secos. Eu já vou terminar em nome de Jesus, mas eu quero que você abra comigo esse último texto. Que você entenda como que é o mover de Deus. Abre comigo em Ezequiel 37. Você pode olhar para muitas situações na sua vida. Você pode olhar para a igreja.
Você pode olhar para a obra do Senhor. Você pode olhar para o seu casamento. Você pode olhar para a vida dos seus filhos. E muitas vezes você vai ver vale de ossos secos. Para todo lado que você olha, só tem vale de ossos secos. Só tem situação impossível humanamente falando. Mas o Senhor me manda nesta noite ser um Ezequiel na sua vida e profetizar sobre todo o vale de osso seco que possa haver na sua vida, em nome de Jesus. Porque é isso que fala aqui a palavra de Deus, aqui em Ezequiel 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Quantas áreas da sua vida está sequíssima? Quantas situações na sua vida você olha para um lado, olha para o outro, e não vê solução, não vê escape, não vê direção, não vê uma luz, não vê uma solução, está sequíssimo. E ele disse: filho do homem, pode viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Eu pergunto para você, essa área da sua vida que está seca, que está árida, que está desértica, que está sedenta, pode ter solução ou não para esta área da sua vida? Para esse problema que você está vivendo, para essa situação que você está passando. Então ele me disse aí no verso 4, profetiza sobre estes ossos, e disse: ossos secos, ouvi a palavra do pastor Cláudio, é isso? Do pastor Gil? Não, ouvi a palavra do Senhor, Criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, todo-poderoso, soberano El Shaddai. Ele está aqui nesta noite. Profetiza a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Quantos precisam de um agir milagroso de Deus aqui nessa noite, em alguma área da sua vida? Na sua família, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças? Quantos precisam de um milagre, de um agir milagroso de Deus? Que levanta a mão, querido. Nós temos que agir por fé. Nós temos que agir nos apropriando, tomando posse daquilo que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós nesta noite aqui é vida, é renovo, é o Espírito Santo de Deus. E aqui no verso 8 ele fala assim: olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Tem aparência de que está bem, já tem carne, já tem osso, já tem músculo, já tem roupa, já tem carro, já tem igreja, já tem tudo, já tem ministério, mas não tem o espírito. Não adianta nós termos nada sem a unção e o Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Não adianta nós queremos vivermos de aparência de que está tudo bem, sem estar realmente na presença do Senhor. E ele me disse aqui no verso 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor do Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, e ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e poderoso e extremo. Amém, irmãos? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida nesta noite. Xalabassore canta lamarás. Eu quero que você abra seu coração nesta noite. Eu não sei quanto tempo você não consegue mais tirar um tempo de oração na presença do Senhor, no seu lugar secreto. Quanto tempo você não consegue mais tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Quanto tempo você não tem visto os milagres de Deus, você não tem encontrado resposta, direção, mover de Deus, milagres de Deus naquilo que você tem pedido a Deus.
Mas eu quero ser um profeta de Deus nesta noite e declarar que hoje, a partir de hoje, se você começar a clamar, a ter sede, a buscar, a clamar ao Senhor, Ele vai trazer vitória sobre a sua vida. Ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Ele vai derramar a direção de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Você recebe isso no seu espírito nesta noite? Coloca aí a mão no seu coração. Xalabassore canta labarás. Espírito Santo, está a tua igreja diante de ti. Nós queremos uma igreja avivada, uma igreja desperta, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja cheia da unção de Deus. E nós queremos andar neste caminho. Nós queremos entrar por este caminho, meu Pai, que muitas vezes é estreito, é de sofrimento, é de tribulação, mas no final a vitória é certa, em nome de Jesus. A resposta virá, a chuva virá, a bênção virá, a vitória virá, a cura sairá, a cura brotará de ti, meu Pai, porque nós estamos sedentos pela tua presença, nós estamos sedentos pelo teu Espírito Santo, e a tua promessa de chuva abundante, é torrente de água, é torrente de chuva, chuva, água de Deus que mata a sede do sedento, água que purifica, água que limpa, água que transforma o mais vil pecador numa nova criatura, meu Pai. Eu preciso desesperadamente do teu Espírito Santo na minha vida, no meu lar, na minha vida, no meu ministério, no meu trabalho. Eu preciso do teu poder agindo onde o homem não pode agir, onde eu não posso agir, meu Pai. Eu preciso do mover do Espírito Santo de Deus na minha vida, amém, irmãos? Eu declaro que você é tocado, eu declaro que você é abençoado, eu declaro que a chuva de Deus vai ser derramada na sua vida a partir de agora. Basta você crer e se apropriar em nome de Jesus. E se você glorifica e dá uma salva de palmas bem forte ao nome do Senhor. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe.